Meu nome é Matt e minha infância não foi normal em nenhum sentido. Aconteceu algo com minha família que é quase impossível de se entender, mas vou dar o meu melhor para explicar aqueles 5 anos. 5 anos da minha vida que foram de puro horror. 5 anos que passamos com medo. 5 anos que nunca vamos recuperar. Meu pai, Spence, não era um homem muito forte, nem fisicamente nem mentalmente. Era o tipo de pai que deixava a mãe falar por ambos. Bem, não era um pau mandado, mas geralmente estava contente de ir com a correnteza ao invés de alterá-la. Trabalhava duro e dedicava seu tempo livre a nós, sua família. Fazia questão de que tivéssemos tudo o que precisássemos, sua confiança suave sempre sendo a base da nossa família. Minha mãe, Megan, era a cabeça da casa. Era extrovertida, independente e extremamente fiel a todos nós. Ela amava o jeito quieto do meu pai e, mesmo quando eu era bem novo, podia ver a química que rolava entre os dois. Minha irmãzinha, Stephanie, era 1 ano mais nova que eu. Ela se espelhava em mim e meu pai sempre dizia que era minha responsabilidade cuidar dela. Tentávamos nos dar bem da melhor forma possível e, mesmo que eu dificultasse o lado dela por ser seu irmão, eu a amava. Nós morávamos em um bairro de classe média, uma família de comercial de margarina. Meu pai trabalhava em um emprego respeitável das 8 às 17 horas, enquanto minha mãe dava aulas particulares de yoga. Era uma boa vida, organizada e estruturada. Tudo era discutido, considerado e feito pela família. Era um ótimo lar para se crescer, mas isso antes dele aparecer. Isso antes do novo membro da família. Julho de 1989. Eu estava sentado na mesa esperando meu pai terminar a comida. Era a vez dele cozinhar e meu estômago estava roncando pelo seu frango com alecrim. Minha irmã, Stephanie, estava deitada de barriga para baixo no chão da sala, colorindo. Seus cabelos loiros caíam em cachos sobre seus ombros quando olhou para mim, sorrindo. Ela mostrou o desenho que estava fazendo e eu só acenei com a cabeça, sem me impressionar. Fez uma cara de desprezo e continuou com seu esboço. Minha mãe entrou na cozinha, tirando o cabelo de seu rosto limpo. Tinha acabado de sair do banho. Todos já foram? Meu pai perguntou enquanto olhava o forno. Minha mãe assentiu. Sim, Spence, a casa é só nossa de novo. É tão melhor dar aulas de yoga no porão, muito mais fresco. Estou feliz que conseguimos terminar de construir o porão no inverno. Meus alunos também estão bastante contentes. Está fazendo um dia muito quente lá fora. Mãe, você pode por favor se sentar pra gente comer? Implorei, já sentado no meu lugar na mesa. Minha mãe se virou para mim e riu. Matt, um menino de 6 anos de idade mais faminto do Mississippi. Por que você não pede pro seu pai se apressar? Ele que está cozinhando. Encostei a testa na mesa. Pai, eu vou morrer. Stephanie olhou para mim lá da sala. Matt, não seja louco. Você que é louca. Resmunguei sem olhar para ela. Não. Ela falou, mostrando a língua para mim. Tá bom, disse meu pai se virando do forno. Nas mãos segurava uma forma fumegante de frango. Venha para a mesa, Steph, a comida tá pronta. Mandei minha irmã, a visão da carne suculenta fazendo minha boca salivar. Enquanto ela se levantava e minha mãe ia se sentando ao meu lado, todos nós congelamos quando alguém bateu na porta. Minha mãe e meu pai trocaram olhares confusos. Meu pai colocou o frango na mesa e nos falou para esperarmos um minutinho. Gemendo, observei meu pai ir até a porta. Ele espiou pelo olho mágico e percebi que estava visivelmente tenso, seu corpo inteiro como uma estátua de mármore. Quem é Spence? Perguntou minha mãe. Meu pai se virou em nossa direção, pálido como um fantasma. Seus olhos estavam arregalados e eu podia ver o medo em suas pupilas dilatadas. Ele lambeu os lábios e olhou para Stephanie. Spence, minha mãe o pressionou, seu rosto se contorcendo de preocupação. Não, isso
Isso não pode acontecer. De novo não. Ouvi meu pai sussurrar, olhando para o nada. A porta chacoalhou com outra série de batidas que ecoaram pela casa. Minha mãe se levantou, sua voz tremida pelo medo contagioso. Quem é, Spence? O que está acontecendo? Eu sinto muito, meu pai murmurou, segurando o estômago, o rosto branco como uma folha de papel. Eu tenho que deixá-lo entrar. Antes que qualquer um de nós pudesse falar qualquer coisa, ele se virou e abriu a porta. A luz do sol me cegou momentaneamente e espremi os olhos para ver quem era o visitante não anunciado. Oi, eu sou Tommy Taffy. É ótimo revê-lo, Spence. Observei meu pai recuando lentamente para longe da porta aberta. Um homem entrou na casa e fechou a porta. Minha mente jovem tentava ver algum sentido no que estava vendo, mas, mesmo sendo pequeno, sabia que tinha algo errado com aquele visitante. Ele tinha mais ou menos 1,80 m, cabelos loiros raspados no estilo militar, vestia bermudas caqui e uma camiseta branca que dizia Oi, em uma letra vermelha cartoonizada. Mas não foi isso que chamou minha atenção. Era a sua pele. Completamente desprovida de poros, perfeitamente lisa, textura cremosa que quase parecia como um plástico flexível. Seu rosto era de um tom rosa bebê, sua boca um corte alegre de bochecha a bochecha que revelava uma tira branca de dentes, mas não eram dentes, era uma coluna lisa, sem divisões, como se estivesse usando um protetor bucal. O nariz era apenas uma leve protuberância no centro do rosto, como o de uma boneca sem narinas. E seus olhos eram piscinas gêmeas de um azul brilhante, reluzindo em seu rosto estranhamente sem imperfeições. Eram arregalados, como se estivessem em um estado permanente de surpresa, e se movimentavam rapidamente enquanto olhavam o lugar, movimentos bruscos. Seu sorriso se alargou e levantou a mão perfeita para nós que estávamos sentados à mesa. Oi, eu sou Tommy Taffy. É bom conhecer vocês. Percebi que ele não tinha unhas ou defeitos na pele, sem rugas ou hematomas, nada. Era como se fosse um boneco vivo em tamanho humano e que falava. Spence, minha mãe resmungou. O reconhecimento daquele ser brotando em seus olhos. Vai ficar tudo bem, Megan, falou meu pai com a voz trêmula. Vamos ser educados com o nosso novo convidado, ok? O homem, Tommy, virou a cabeça na direção do meu pai. Meu pai deu um passo para trás, levantando as mãos. Quero dizer, nosso novo amigo. O sorriso congelado nunca saiu do rosto moldado de Tommy. Não havia humor em sua risada estranha. Parecia mais que estava pigarreando ou imitando muito mal um cacarejar. Era pronunciado demais, cada sílaba bem destacada. Meu pai forçou um sorriso. Quero dizer... Ele olhou desesperadamente para minha mãe, que não ofereceu nenhuma ajuda, o corpo dela totalmente congelado pelo medo. Quero dizer, conheçam o seu novo pai, crianças. Stephanie, que estava perto de nossa mãe, franziu o senho. Ele não é nosso papai. Você é? E por que ele é tão estranho? Stephanie? Minha mãe quase gritou, agarrando os ombros da minha irmã. Tommy riu, andou e se agachou na frente de Stephanie. Não é legal fazer piada com as pessoas que são diferentes, não é mesmo? Stephanie olhou para os pés e corou. Tommy bagunçou o cabelo dela. Tudo bem, anime-se, menina. Nós vamos nos dar muito bem. Vou ajudar seus pais a te criar. É um grande trabalho ser uma mãe e um pai. Às vezes, eles precisam de ajuda. Tommy se virou para os meus pais, aquele sorriso plástico se alongando em seu rosto. Eu ajudei as mamães e os papais deles a criá-los, não é mesmo, Spence? Megan?
Megan puxou Stephanie para longe dele enquanto meu pai assentia com a cabeça nervosamente. Isso é verdade, crianças, ele ajudou. Tommy sorriu e se virou para mim. Eu ainda estava sentado na mesa observando aquela cena bizarra. Não conseguia entender o que estava acontecendo, nem sabia quem era aquele homem estranho e o que queria conosco. O que ele falava não fazia sentido, mas meus pais pareciam conhecê-lo. Então deixei minhas especulações para mim mesmo. E você deve ser o Matt? Tommy falou andando em minha direção. Não olhei para ele, forçando meus olhos a encarar meu prato vazio. De repente já não sentia mais fome. Podia sentir o homem esquisito ao meu lado. Sua presença sobre minha cabeça. Lambi os lábios e senti meu coração acelerar. Eu não gostava desse intruso. Algo nele parecia ser muito perigoso. Tommy foi para trás de mim, dando risadinhas. Suas mãos sobre meus ombros magros. Ah, parece que temos um tímido aqui. Tudo bem, vou ajudá-lo com isso. Falou para meus pais, seus dedos cravando em minha pele. Eu me encolhi, mas não soltei um pio. Não toque nele. Minha mãe sibilou com os olhos arregalados. Tommy olhou para ela com a boca esticada. Meu pai estendeu as mãos alarmado. Não seja tão grosseira, Megan. Tommy continuou a olhar para minha mãe, que abaixou o olhar nervosamente. Você vai ficar para o jantar? Stephanie perguntou de repente, quebrando o silêncio. O estranho homem boneco soltou meus ombros, uma das suas mãos escorregando pela minha bochecha e depois pelos cabelos. Ah, sim. Vou ficar aqui por um bom tempo. E foi assim que Tommy Taffy entrou em nossas vidas. Aos 6 anos, eu não sabia nada além do que questionar seriamente o que estava acontecendo. Mesmo que meus pais tivessem agido instavelmente quando ele chegou, suas garantias constantes de que era um amigo afastou qualquer dúvida persistente que eu tinha. Quando os dias foram se transformando em semanas, comecei a me acostumar com a presença de Tommy em nossa casa. Meu medo inicial lentamente retrocedeu a apenas uma cautela.